Estamos de volta, esse é o Entre Manas, com a nossa queridíssima convidada, Carolina Fernandes, e a gente fez uma promessa, que a gente ia começar a cavocar os elementos da vida da Carol de forma geral, né? Justíssimo. E aí, Carol, a gente queria que você contasse pra gente, né, qual foi o seu ponto de virada para começar a empreender, para fazer esse trabalho mais autônomo? O que te levou a investir de verdade na Stretchco? Mulheres, assim, eu acho que eu tenho um histórico, assim, de empreendimentos, assim, né? Então, eu já fui funcionária no início da minha carreira, eu fiquei 6 anos dentro de uma empresa, mas também intraempreendendo. Sempre fui muito intraempreendedora lá dentro, tanto na perspectiva de montar a área, sabe? De desenhar a área, até porque eu peguei uma empresa, trabalhei na Farm. Muito de vestuário legal, feminino. de moda. Eu entrei em 2003, e aí, então tinha aquela coisa de montar os departamentos, de desenhar os processos, papéis e responsabilidades, então, muito nesse lugar, né, de desenhar essa estrutura, quanto de projeto, de tocar, de produtividade. Nossa, a gente a única área, me lembro na época, que tinha a chave da porta do escritório, né? Porque a gente é sempre os últimos a sair. E aquela delícia de trabalhar numa coisa legal, que a gente viu o resultado rápido, sabe? Então me considerava uma intraempreendedora, mas eu sempre tive um negocinho de empreender, sabe? Eu já atendia cliente muito nova ainda na faculdade, e quando eu saí de lá, eu também saí com esse ímpeto de empreender, assim, eu tenho uma coisa interna que eu não consigo descrever para vocês o que é. Acredito numa ideia, sabe, num negócio e vou. E assim, eu acho que tem coisas diferentes, né? Tem isso que eu acho que eu vi muito na minha mãe, né? Que sempre foi uma profissional autônoma e tinha essa energia para o trabalho e fazer as coisas dela. Quanto, sinceramente, gente, eu acho que eu não tô preparada para ter chefe. Não tô. Não quero ouvir ninguém mandando o que eu tenho que fazer. Se eu acreditar em outra coisa, eu vou fazer outra coisa. Então, acho que tem essas duas coisas, sabe? Tem um bichinho interno aqui que fala, cara, vai lá, vai dar certo. Isso, né, assim, e eu sempre fui muito para estratégia, assim, eu sempre fui de planejamento estratégico, eu tenho o design estratégico como formação na minha faculdade, então meu olhar sempre teve muito para estratégia. Então, eu estou sempre olhando isso, público-alvo, posicionamento, narrativa, sabe, modelo de negócio, são coisas que estão no meu sangue, estão dentro de mim. E aí, eu passei muito tempo sem empreender. Quando eu estava fazendo, eu fiz algumas transições de carreira, né? Eu comecei, imagina, como designer, né, gráfica, saio da faculdade assim, começo na Farm dessa maneira, já saio da Farm fazendo uma coisa mais de comunicação. Depois, quando eu empreendo a primeira vez, eu já começo planejamento estratégico de marcas, depois mudo para uma coisa mais de branding. Então, assim, gente, fui em muitos lugares, assim, e aí a minha última grande mudança de vida, transição de carreira, foi 2014 para 2015, que eu saí de uma sociedade e fui fazer mais desenvolvimento organizacional. Quis entrar em cultura, né, porque eu sempre fiquei muito na coisa do planejamento, na visão de futuro, na criação de imagem, e não acompanhava o desenvolvimento desse time, dessa organização, para dar conta de todo esse planejamento que eu, né, facilitava e orientava os times. E aí isso começou a enfim, me mexer comigo. Eu falei, cara, vou fazer isso da minha vida, é isso que eu quero. Comecei a mudar completamente a minha rede, o meu negócio e tal. E aí, passando um tempo disso, eu falei assim, agora eu já estou de novo preparada para empreender, para ter um negócio, eu já tenho um posicionamento na cabeça, eu já tenho um branding na cabeça, uma mensagem que eu quero, que foi a Stretch, que foi em 2023. E aí eu lanço, né, enfim, a Stretch para dar conta
dessa missão, eu acho que eu tenho, assim, que é de ver organizações mais sustentáveis no futuro, né? Porque, assim, é a maior parte do tempo que a gente passa são dentro das organizações, no nosso trabalho, e a gente vê aí a galera, cara, com burnout, e os negócios também num nível de insustentabilidade financeira. Estou falando da maioria, né? Claro que a gente vê empresas de super sucesso, mas, assim, é uma ineficiência muito grande. As empresas poderiam estar ganhando muito mais dinheiro, poderiam estar dando muito mais resultado. E quem está pagando o preço disso são as pessoas, né? Por essa ineficiência. Então, isso me interessa muito, criar organizações que sejam mais produtivas, de uma maneira mais sustentável e que deem resultado, né? Eu estou muito interessada nisso. Então, foi quando eu tive a ideia de fazer Stretch e fazer executar essa missão que eu tenho de vida, assim. Acho que é isso. Não sei o que mais que eu poderia falar em relação a empreender uma empresa. Acho que deve ter um segundo ponto que deve se conectar com isso aí, né? Que sai um pouquinho ali, né, do profissional da Carol, que é a maternidade. É um assunto que a gente adora. Toda vez a gente adora falar isso. Sobre isso. Talvez você ache que a maternidade, o que ela representa pra você, mas você acha que ela também teve um ponto importante nas suas escolhas de não querer ter o chefe, de ter as suas ideias, de empreender? Muito, 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 muito mesmo. E eu acho que eu vou falar uma coisa que eu acho que eu nunca tinha falado nem pra mim, sabia? Eu vou falar agora, que me veio. Porque, assim, quando eu tive minha filha em 2016... E foi uma época que eu estava fazendo essa transição de carreira de planejamento para a cultura organizacional. Veja bem, trabalhar com cultura organizacional é trabalhar com desenvolvimento humano. E nessa época eu estava com essa coisa do parir, sabe? Eu estava com a coisa da maternidade muito forte dentro de mim, com uma vontade de ser mãe. Pela primeira vez na vida eu tive uma vontade muito forte de ser mãe. E foi ao mesmo tempo que eu estava fazendo essa transição de carreira, de planejamento para cultura. Ou seja, foram dois partos. Dois partos e eu estava ali interessada em desenvolver pessoas, né? Ou maternidade nada mais é do que desenvolver um ser humano. É verdade. Então, essa coisa do olhar, cuidar do desenvolvimento de gente, sabe? Então, acho que isso veio tudo ao mesmo tempo para mim. Acabei de fazer esse grande insight de vida agora. Que lindo! E depois isso foi me gerando, assim, eu acho que a maternidade, estava falando para as meninas como é difícil falar sobre isso para mim ainda. Me trouxe, assim, a possibilidade, um senso de eficiência muito grande, né? Do que é realmente importante para mim, do que eu preciso resolver agora, né? Eu acho que a maternidade traz muito isso, porque você realmente precisa começar a dar conta de muita coisa, muitas coisas te preocupam. Então, nesse processo, assim, o que é realmente importante, né? Porque eu não vou dar conta de tudo. Não vou e não quero dar conta de tudo, né? Então, quando eu avalio a minha maternidade hoje, eu fico pensando se eu tenho... Cara, eu sou a mãe que eu gostaria... Eu acho que sim. Eu acho que eu sou a mãe que eu gostaria de ser, porque eu não sou aquela idealizada que dá conta de tudo, perfeita, que dá toda a atenção do mundo para a criança, que sabe de tudo da escola. Mas tem coisas que eu também entrego que são muito legais quando eu tô com ela, sabe? Então, sim, às vezes hoje eu saí de casa, eu tava me maquiando para vir para cá e ela tem festa junina, tava querendo se maquiar junto. Aí eu, legal, mas assim, eu preciso focar aqui. Ai, mamãe, para que serve esse pincel? Ai, posso passar não sei o que? Eu falei, filho, olha só, agora a mamãe está com pressa, com hora, e eu preciso focar em mim. Então, se você puder, faz sua maquiagem aqui do lado, sabe? Tenta se virar ao máximo sozinha, porque assim, não posso dar conta disso agora, né? Então, é isso. Foi o meu espaço, eu coloquei o meu limite e, ao mesmo tempo, é isso. Cuidei ali para que ela tivesse o espaço dela e, assim, não sei, gente, estou botando os meus limites para cuidar de mim também. Então, isso quer dizer, voltando para a pergunta, que eu acho que eu não tenho uma maternidade totalmente entregue, não, eu boto os meus limites, eu quero o meu tempo sozinha, eu preciso do meu espaço, eu tenho o meu trabalho, mas quando eu tô com ela, eu quero estar com qualidade, com respeito.
É isso que é eu acho que é isso. Você precisa estar saudável para você e para ela, Super. né? Eu penso muito nisso, né? Eu sempre falo aqui que eu tenho uma rede de apoio espetacular. Eu não acho que a minha maternidade seja nada difícil, assim. Primeiro pela personalidade do Fabinho, segundo por essa, né, a presença da minha irmã na vida dele, a presença do pai dele. O pai dele não é rede de apoio, o pai dele é um pai, de verdade. Eu sempre falo isso, eu tenho muito orgulho que a gente não pode não ter funcionado como um casal, Perfeito. mas a gente funciona muito bem como pais, Perfeito. né? E eu tenho os meus momentos de total solidão sem ele. Porque ele tá com o pai, ele tá com a madrinha, ele tá com os primos, ele tá com a avó, né? Que a nossa mãe já é falecida, mas ele tem a sorte de ter uma avó também sensacional. Muito Até legal. beijos, dona Cida, te amo muito. E é importante porque é nesses Super. momentos que a gente fica mais saudável, né? E mentalmente, fisicamente. E eu acho que eu vi um pouco assim, minha mãe abrir mão. E a conta chegava, sabe? Chega. A conta chegava dela. Me passava um recibinho assim. Toma aqui o recibo. Nossa, por eu ter abrido mão. Um faturão, assim. Né? Toma aqui o recibo. Aí eu, né, acho que aprendi um pouco com isso e falei, cara, eu não vou passar recibo, eu vou logo colocar o meu limite e quando eu estiver com ela vai ser maravilhoso. E eu também, obviamente, não posso deixar de dizer que eu tenho muito privilégio de ter rede de apoio, de ter gente para cuidar, para pegar e levar na escola. Seria muito mais difícil para mim, talvez eu não estivesse falando, né, do jeito leve que eu tô falando aqui, se eu tivesse que dar conta de absolutamente tudo, né? Tenho muita gente para ajudar. E o pai da Margarida também, mesma situação aí do seu. Paisaço, super presente, 50-50, então assim, mas eu acho que isso, assim, a maternidade ainda me desafia muito no sentido de, agora eu tô vendo que eu preciso mudar como pessoa também, sabe? Então, é uma oportunidade de desenvolvimento, de resiliência, de uma série de coisas, né? Então, nesse momento agora, eu me vejo tendo que mudar sobre certas perspectivas, visões de mundo, porque ela já está me desafiando muito mais, está indo para 10 anos. Então, os desafios são outros, as perguntas são outras, então... Ela está começando a adolescer, que é... Exatamente. E que muda, assim, completamente, né? Eles mudam, e menina eu acho mais desafiador até. A Lolo tá na mesma fase que a Margarida. A minha tá com 10 para 11, então, assim... De uma menina doce, ela tá virando meio que... Eu costumo brincar e falar que você tá virando uma cobrinha, menina. Mais então. crítica, né? Mais... Exato. Sei lá, em na cada nossa fase época a gente tem mesmo que fazer essa nossa mudança. Exato. Eu já fui muitas mães diferentes, assim. No início foi pesado. Eu falo isso hoje, que eu sou uma pessoa que não tem... Tem culpa? Tem culpa, claro que tem, mas pouca, sinceramente, acho que tem pouca culpa. Já tive muita, já foi pesado, já foi árduo, né, no início, naquela coisa bebê ou muito criança. Ali, né? Cara, ali, assim, eu tive um puerpério muito difícil, de depressão, então, assim, várias coisas foram mudando para mim nesse caminho. E hoje eu me vejo isso, como um momento relevante de ter que me desenvolver em outro lugar, que não tinha sido exigido de mim ainda, né? Então, mas assim, se eu tiver que falar alguma coisa hoje, eu posso dizer que é leve. Quando eu vejo a minha filha fazendo piada das coisas, rindo, sabe? Levando tudo na esportiva. Não porque ela é Sagitário com Sagitário, né? Assim, o meu é Sagitário também. Então, assim, tá na vida passeio, né? Praticamente, Sagitário com Sagitário. Acho que eles desfrutam bem a vida. Assim. Exato. Mas eu posso dizer que é uma maternidade leve também. Ai, que bom. Existe esperança, mulheres. Existe esperança. Existe. E exige também, né? E exige, verdade. E aí eu vejo isso, assim, que ela me desafia a ser uma pessoa mais até coerente com o que eu acredito, porque eu acho que não estar com a criança, eu sinto isso assim no meu dia a dia, tem que valer muito a pena.
Não pode ser a troco de qualquer bobagem. Eu fico com essa sensação, sabe? Cara, para eu não estar dando a atenção quando eu não estou dando, quando eu não estou vendo uma caderneta, quando eu não estou ligada nos eventos que vão acontecer da escola, cara, tem que ter um motivo muito importante para eu não estar fazendo isso, sabe? Então, acho que isso também me força a buscar sentido no meu trabalho, na minha vida, do outro lado, sabe? Eu acho que isso que você falou do fazer sentido, né, é muito forte, né? Porque eu lembro que quando eu voltei de licença maternidade, eu fiquei 6 meses. Exclusivamente com o Fabinho, né? E ele foi um bebê de neonatal, então teve todo aquele pânico inicial. A minha gravidez foi uma gravidez tranquila até a 32ª semana. Depois parece que tudo virou do avesso, tudo que podia acontecer, aconteceu, né? E quando eu voltei de licença, eu tinha mudado de posição, tinha mudado de organização dentro do grupo, e eu pensava assim todo santo dia, né? Eu falava assim, meu Deus, eu tô deixando meu filho numa escolinha para depois o pai dele pegar, para eu chegar às 11 e eu tô apanhando aqui todo santo dia. Eu saía do trabalho, parecia que eu tinha levado 30 chicotadas, assim. Caramba. E eu falava, nossa, tá tudo errado, eu tô errada, o que eu vou fazer? E aí eu lembrava da minha mãe, nunca pare de trabalhar por causa de filho. Foi a pior cagada que eu fiz na minha vida, foi parar de trabalhar por sua causa. Fatura. Né? O boletão. Nossa, chegando, boletão, né? hein, mano? E aí eu falava, meu Deus, mas tudo que eu quero agora é ficar com ele, era cuidar dele, era voltar pra minha licença até ele fazer 18 anos, eu imaginava. Imaginava, né? Então é doido, isso tem que fazer sentido para você estar ausente, aquilo tem que te reconhecer, aquilo tem que te inspirar, porque senão a gente não dá conta. Não, claro que a gente está falando isso de uma perspectiva, né, privilegiada, que não é tipo, né, precisa estar ali para botar de comida na mesa, né? Se tivesse que botar comida na mesa, esse já seria o sentido, né? Acabou, né? Mas uma hora que, né, dentro do recorte que a gente está, podendo fazer escolhas, né, de carreira, de caminho, né, assim, eu acho que tem que justificar muito essa ausência, né? E aí eu tenho essa coisa mesmo de ficar buscando cada vez mais o que me preenche, até para eu ser uma pessoa melhor para ela, né, para eu dar um exemplo legal para ela, porque eu também tive exemplo, sei lá, meu pai. Minha mãe até gostava, era uma pessoa empolgada, autônoma, sempre mudou muito de carreira, mas era uma pessoa que tinha energia para o trabalho. Meu pai já era uma coisa mais acomodada, aquela coisa de servidor público, vai lá, bate a carteira, tá tudo bem. Então, assim, não tive uma referência de, nossa, sentido, propósito no trabalho. Eu fui fazendo o meu. Eu fui procurando isso com a vida, sabe? E aí eu acho que eu ainda tenho isso, né? De ficar buscando de tempos em tempos aquilo que me move, o que está fazendo sentido agora. E aí entender qual modelo de negócio pode dar conta disso. Também tenho isso, né? Formar. Eu vou buscando o modelo de negócio, olho para o mercado? Olho, mas olho para dentro também. O que eu estou com vontade de fazer agora? O que está fazendo sentido? Agora, por exemplo, para mim, está muito mais fazendo sentido muito mais da mentoria do que fazer consultoria. Eu estou nesse momento. Exatamente por tudo que a gente falou no outro episódio, né? Assim, quando a gente está facilitando um time, tem muita gente, apesar do líder, né, como eu falei, a pessoa que me procura, geralmente ela tem abertura para mudança, mas não necessariamente o time todo tem. Então, às vezes, eu pego um líder que está muito aberto e querendo mudar as coisas, mas tem pessoas resistentes no time dele. Está em camadas diferentes, né? Em camadas diferentes, entendeu? Então, às vezes, você vai botar energia ali e tem muita resistência. Então, agora, isso já foi muito desafiador no bom sentido para mim. Né? É inspirador e hoje talvez não seja tanto. Então, hoje eu estou com mais energia para minha mentoria, faço consultoria ainda, mas estou com, sinceramente, mais energia para minha mentoria, que são pessoas que querem, me procuraram e estão a fim, investiram nisso. Né? Investiram nisso. Então, ela está altamente, porque praticamente todo mundo que eu estou hoje é mulher. E a gente vê ali a transformação acontecendo a cada encontro, a cada sessão, né? É muito gratificante. Então, eu estou
é isso, né? Desenhando o modelo de negócio para que isso hoje, para mim, tenha mais espaço dentro do meu faturamento, da minha receita, do que necessariamente as consultorias, que sempre foram o meu carro-chefe, sempre foi o meu ganha-pão. Então, estou desenhando muito mais esse modelo de negócio para desenvolvimento de liderança agora. Legal. É isso, né? Juntando o que o mercado precisa, porque eu acho que também tem um momento onde as empresas estão mais olhando para desenvolvimento interno do que pegando consultoria externa. Vejo esse movimento, né? E juntando com uma coisa que para mim está fazendo mais sentido agora. Então, eu vou nessas mudanças, nessas experimentações, assim, juntando o externo com o interno, é um padrão que eu tenho, assim. Legal. E, Carol, no próximo episódio, a gente vai falar sobre os desafios do tempo. Né? Pensar na passagem do tempo, na velocidade do tempo. Vamos nessa. Então, Paty... Segunda-feira, às 12h30, estamos de volta. Até lá. Até lá.